Eu gostava agora de convidar, até porque já ultrapassei mesmo o tempo que estava previamente previsto, convido a usar da palavra a Presidente da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, Margarida Correia de Aguiar, que peço que venha aqui ao palco. Pode, se pretender, utilizar ali o púlpito. Muito obrigado. Não sei se posso tirar a máscara aqui ou estou próxima. Não, pode tirar. Isto agora está outra vez um bocadinho difícil, não é? Bem, boa tarde a todos. Gostava de começar por agradecer à Associação Portuguesa de Seguradores, na pessoa do Presidente, Engenheiro José Galema de Oliveira, convite para participar nesta conferência. Cumprimento o Sr. Secretário de Estado das Finanças e cumprimento igualmente todos os conferencistas e participantes. O tema que hoje aqui nos reúne é absolutamente central. Acabámos de ter essa amostra para o desenvolvimento do setor financeiro em geral e para o setor segurador em particular. O impacto das transformações tecnológicas no cotidiano das pessoas e das organizações merecem a nossa especial atenção pelo seu caráter estrutural e disruptivo, sem precedentes na longa história dos seguros em Portugal. A evolução tecnológica tem induzido um conjunto de alterações profundas no setor segurador, tanto ao nível da dinâmica do mercado como das experiências que proporciona aos consumidores, que importa identificar, caracterizar, monitorizar e, quando necessário, regulamentar. Antes, porém, gostaria de fazer uma breve referência à importância do setor segurador para a recuperação económica e a resiliência, dois grandes objetivos nos quais nos devemos focar, em Portugal e na Europa. O papel dos seguros é, muitas vezes, como sabem, insuficientemente valorizado pelos agentes económicos, pelo que nunca é demais relembrar a sua função insubstituível na garantia de proteção e compensação de perdas resultantes de riscos, cada vez mais diversos e sofisticados, a que tantas famílias como as empresas estão expostas. Por esta razão, a existência de um setor segurador sólido, competitivo e resiliente constitui um fator indispensável para a recuperação económica e social do país, em domínios tão relevantes como a oferta de produtos para cobrir riscos, a pedagogia e prevenção na promoção de boas práticas e bons comportamentos e o investimento em ativos. No mercado português, comprovamos a capacidade de reação rápida e eficaz das empresas de seguros às inesperadas exigências provocadas pela pandemia, ao manterem uma adequada prestação de serviço aos clientes, incluindo a oferta de soluções inovadoras. Esta capacidade do setor segurador em se reorganizar na gestão das suas operações e no relacionamento com os clientes em condições inesperadas e severas, nunca experimentadas, é revelador da sua maturidade e dinamismo, em que o digital desempenha um papel crucial. Por outro lado, enquanto investidor institucional, o setor segurador é responsável pela gestão de uma carteira de ativos cujo montante equivale a cerca de 25% do PIB nacional, constituindo, portanto, um veículo fundamental para o financiamento da economia. Posto isto, entrando no tema Smart Living, tecnologia e inovação no cotidiano do futuro, este tema transporta-nos, em primeiro lugar, para uma reflexão sobre os enormes benefícios da inovação tecnológica para o setor segurador. A digitalização tem conduzido a profundas transformações na cadeia de valor dos seguros. Isso é hoje uma realidade. Os seus impactos são transversais, em termos de ganhos de escala e de eficiência, agilização e redução de custos. Permitam-me enumerar alguns, e apenas alguns, dos campos de aplicação da inovação tecnológica no nosso setor: o desenvolvimento de produtos, a tarifação e subscrição, a construção de perfis de consumidores de seguros, os assistentes virtuais na identificação de riscos, a gestão de sinistros, a detecção de fraude, os modelos de alocação de capital e os processos de back-office e chatbots. Em segundo lugar, a inovação tecnológica tem conduzido à personalização crescente dos seguros. Os seguros baseados no comportamento do consumidor, denominados por UBI, Usage-Based Insurance,
associam a prevenção dos riscos, tanto pessoais como patrimoniais, a benefícios de diversa ordem, partilhados entre consumidores e empresas de seguros. Em terceiro lugar, a inovação tecnológica tem contribuído para a transformação das relações que se estabelecem entre os diferentes intervenientes, no sentido de uma maior aproximação e compreensão mútua. Com efeito, a transformação digital está a mudar a forma como os operadores e clientes se relacionam, seja na contratação dos seguros, seja na gestão dos sinistros ou na aplicação da poupança. A seguradora do futuro, como aliás ouvimos há pouco, terá a capacidade de mensurar riscos, gerar cotações e emitir apólices tailor-made num período de poucos minutos ou segundos. A digitalização apresenta-se assim como um fator relevante do desenvolvimento e da competitividade do setor segurador, com reflexos no cotidiano presente e do futuro, que oferece um potencial de melhoria da qualidade de vida e das relações económicas. Por isso mesmo, o ecossistema digital dos seguros e do setor financeiro em geral tem vindo a merecer, do lado dos governos, instituições europeias e autoridades de relação e supervisão, uma atenção especial no sentido de criação de condições para que as soluções inovadoras de cariz tecnológico possam surgir num ambiente regulatório adequado. Prova disto mesmo é a estratégia em matéria de financiamento digital para a União Europeia, da Comissão Europeia, publicada em setembro de 2020, na qual é declarado que o futuro do financiamento é digital. As autoridades de regulação e supervisão devem assumir um papel ativo no ecossistema digital, balanceando os benefícios e os riscos para os consumidores e o mercado. Neste sentido, é essencial o desenvolvimento de um quadro normativo equilibrado que permita fornecer um elevado nível de proteção dos consumidores, sem criar obstáculos desnecessários à inovação. Para tal, impõe-se a necessidade de as autoridades investirem no conhecimento de novas tecnologias e dos novos modelos de negócio, trazendo para dentro da regulação e supervisão os operadores e os seus parceiros tecnológicos. Neste sentido, relevo a nível nacional a criação do Polo de Inovação Portugal FinLab. Trata-se de uma iniciativa das 3 autoridades nacionais de supervisão financeira. A qualidade e diversidade de iniciativas inovadoras que já passaram pelo Portugal FinLab é bem revelador da sua importância na abertura de canais de comunicação entre promotores dos projetos, startups ou instituições incumbentes e os reguladores. Também neste caso, a colaboração entre as autoridades de regulação e supervisão e os operadores é geradora de benefícios para ambas as partes. Os promotores conseguem clarificar, numa fase inicial de desenvolvimento dos seus projetos, a sua adequação ao enquadramento regulatório nacional e os reguladores ficam com um acesso direto às inovações que surgem no mercado, identificando os benefícios e riscos da sua concretização. A nível europeu, destaca a criação pela IOPA da InsurTech Task Force, em junho de 2017. Trata-se de um grupo de trabalho especificamente dedicado a tratar os temas da inovação financeira nos seguros e fundos de pensões. E destaca ainda, ao nível da cooperação entre as autoridades de supervisão europeias, o Fórum Europeu para Facilitadores de Inovação, criado em 2019. O principal objetivo deste fórum é o de reunir e partilhar as experiências dos facilitadores de inovação dos vários Estados-membros da União Europeia. Mas a inovação tecnológica não está, como bem sabemos, isenta de riscos. É fundamental que o aproveitamento dos benefícios e das oportunidades resultantes da inovação tecnológica seja acompanhado pela identificação dos seus riscos e por medidas para os gerir e mitigar. Num contexto de novos riscos, identificam-se o risco de fragmentação dos modelos de negócio em que estão envolvidos prestadores de serviços, terceiros, não financeiros, que não são regulados. Isso também foi aqui demonstrado neste painel. Um outro risco, o risco da segurança e privacidade, que resulta do acesso indevido aos dados e da sua utilização indevida. O risco que advém do facto de a utilização de ferramentas tecnológicas mais complexas dificultar a explicação dos resultados obtidos e a sua auditabilidade, podendo diminuir a transparência. E, finalmente, o risco da inclusão financeira, na medida em que as novas tecnologias podem dificultar
a integração de consumidores mais vulneráveis ou limitar a escolha de produtos oferecidos. À medida que os modelos de negócio nos seguros se vão tornando mais digitais, aumenta a necessidade de garantir a adoção de medidas de governação adequadas, nomeadamente ao nível da gestão dos riscos cibernéticos, de proteção dos dados pessoais e da privacidade dos consumidores. No que respeita à gestão dos sistemas e tecnologias de informação nas empresas de seguros, a preocupação regulatória tende a acentuar-se no sentido de garantir modelos de governação com maiores níveis de exigência. A publicação em 2020 pela IOPA de um conjunto de orientações relativas à segurança e governação das tecnologias da informação e comunicação constitui um passo importante para o aumento da resiliência das operações digitais das empresas de seguros. A este propósito, a ASF prevê lançar em consulta pública, até ao final deste ano, um projeto de norma regulamentar que incorpora as referidas orientações em matéria de segurança e governação das tecnologias da informação e comunicação no setor segurador. Ainda neste contexto, os recentes desenvolvimentos em matéria de resiliência operacional digital, materializados na proposta do Regulamento da Comissão Europeia, conhecido por DORA, Digital Operational Resilience Act, provam a importância que a Comissão Europeia reconhece e confere ao tema da transição digital. De entre os riscos adicionais e diferentes dos riscos tradicionais, trazidos pela inovação tecnológica, gostaria de assinalar os riscos cibernéticos. Estão, como sabemos, a crescer. É maior a sua intensidade e severidade. No setor segurador, estes riscos têm uma dupla vertente. Por um lado, constituem riscos que as próprias empresas de seguros enfrentam e que, no contexto dos seus sistemas, precisam de gerir adequadamente. E, por outro lado, constituem uma linha de negócio com significativo potencial de crescimento, com todas as exigências que esta decisão acarreta, a montante e a jusante da sua exploração comercial. Os grandes desafios de gestão destes riscos estão na sua prevenção e no desenvolvimento de um mercado de oferta de seguros para a sua cobertura. O desfazamento entre a procura e a oferta deste tipo de seguros, que existe, é uma realidade e pode até vir a acentuar-se, poderá passar pelo desenvolvimento de pools de dados e de riscos, envolvendo parcerias entre setor público e setor privado. As novas tecnologias originam também problemas de natureza ética e legal na utilização de dados pessoais, na medida em que a informação relativa às pessoas singulares transporta uma dupla atribuição. Por um lado, os dados pessoais constituem uma oportunidade de negócio, também vimos isso, mas, por outro lado, são uma área de direitos fundamentais. A potencial acumulação de dados confidenciais, incluindo os pessoais, e a eventual falta de transparência na sua manipulação, a dificuldade de identificação de quem os processos e a possibilidade de uso dos mesmos para efeitos de cruzamento com outro tipo de dados sem autorização são potenciais riscos a evitar. As operações de tratamento dos dados pessoais têm de ser acompanhadas por mecanismos internos que garantam que são adequados, exatos e em conformidade com as finalidades para que foram recolhidos. É necessário ter sempre presente que o respeito pela vida privada e a proteção dos dados pessoais são elementos fundacionais da nossa identidade coletiva, um garante da nossa segurança e do respeito pelos direitos e liberdades individuais. Refira-se a este propósito que a Estratégia Europeia para os Dados, apresentada pela Comissão Europeia, é muito objetiva, ao referir que a adesão dos cidadãos às inovações tecnológicas está dependente de uma governação transparente e do nível de confiança que lhes é gerada pelos mecanismos de gestão da informação. Um outro aspecto muito importante na evolução dos modelos de negócio nos seguros é o alargamento da cadeia de valor a diferentes tipos de entidades que contribuem para a concretização de propostas de valor inovadoras, as quais, em larga medida, resultam da incorporação de novas tecnologias de informação e comunicação. Nesta nova realidade, em que se estabelecem parcerias com entidades tradicionalmente ausentes da cadeia de valor dos seguros, são exigidas novas competências às empresas de seguros no âmbito da gestão destes mecanismos de colaboração, aumentando também as exigências às autoridades de regulação
e supervisão. A circunstância do setor segurador criar novas dependências de entidades que não integram o setor financeiro impõe, naturalmente, o estabelecimento de novos mecanismos de regulação e supervisão das parcerias estratégicas no setor segurador. A legislação existente sobre subcontratação já estabelece um conjunto de obrigações muito importantes que as empresas de seguros têm de cumprir, nomeadamente a notificação da intenção de efetuarem a subcontratação de funções fundamentais, a garantia de acesso das autoridades de regulação e supervisão aos dados relativos às funções subcontratadas e aos prestadores de serviços e também a salvaguarda de que o prestador e o contrato de prestação de serviços cumprem os requisitos necessários para uma adequada prestação das funções subcontratadas. O recurso a prestadores de serviços de computação em nuvem é hoje uma realidade comum no setor segurador, que resulta da elevada quantidade de informação que é utilizada e da flexibilidade e eficiência das soluções que são oferecidas. E a este propósito, a ASF prevê lançar em consulta pública, até ao final do ano, um projeto de norma regulamentar que incorpora um conjunto de orientações muito importantes em matéria de subcontratação de serviços de computação em nuvem. Para além dos benefícios e dos riscos associados à transformação digital do setor dos seguradores, há dois temas estruturais que as novas tecnologias devem endereçar ao setor segurador. São eles o Protection Gap. Não vou desenvolver este tema, mas recordo aquilo que foi há pouco referido. Há um Protection Gap muito acentuado e vai-se acentuar no que diz respeito à longevidade, mas diria eu que esses dois temas que são endereçados pelas novas tecnologias ao setor segurador são o Protection Gap, em vários domínios, e a sustentabilidade, que aqui não terei possibilidade de desenvolver, mas que não poderia deixar de assinalar. O que se espera é que o setor segurador, muito legitimamente, inove, quer na oferta de seguros, quer no financiamento da economia, contribuindo ativamente com a sua parte para resolver estes problemas que são também endereçados pelo grande desafio da recuperação económica e resiliência. Para concluir, os desafios da digitalização que se colocam ao setor segurador são tão profundos quanto estruturais. Podemos olhar com otimismo para o papel ativo que o setor segurador pode ter na reconstrução económica e resiliência, seja por via da digitalização do seu negócio, seja oferecendo seguros e investindo em projetos sustentáveis. Tão importante quanto a exploração de todos os benefícios induzidos pela digitalização da economia é a garantia de que esta transformação se faz no integral respeito dos interesses de todos os envolvidos, nomeadamente dos consumidores, e que em nenhuma circunstância a estabilidade dos mercados ou a estabilidade financeira são afetadas. No futuro, precisamos de garantir que não haverá consumidores excluídos do sistema devido à sua vulnerabilidade e que a simplificação da oferta de seguros, como vimos também aqui uma série de exemplos, que essa simplificação da oferta de seguros não aumenta os seus riscos por não estarem devidamente, os seus riscos, os dos consumidores, por não estarem devidamente elucidados sobre as características dos produtos que estão a adquirir e sobre a sua adequação ao perfil de risco e necessidades. E estas são preocupações que continuarão a ser centrais de um ponto de vista de regulação e supervisão da ASF. A gestão sem e prudente das empresas de seguros, baseada nos riscos a que já estamos habituados, e uma supervisão por parte da ASF mais abrangente, mais atempada e mais prospectiva, continuarão a ser fatores geradores de confiança que o setor segurador granjeia, confiança essa muito necessária para o sucesso dos grandes desafios que temos pela frente. Então, muito obrigada.